Eu tenho uma pergunta para vocês sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse se trata da perseguição da igreja nos primeiros 3 séculos do início do cristianismo, ou o livro de Apocalipse se trata da perseguição contra a igreja numa época que ainda está em nosso futuro. Ou sobre o futuro eu não sei. A gente verá quando o futuro chegar. Mas o livro de Apocalipse fala claramente sobre a perseguição de cristãos no primeiro século. E até a história mostra que a igreja foi perseguida até o ano 315 depois de Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, Jesus falou com a igreja na cidade de Pérgamo estas palavras. Capítulo 2, 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Sim, houve perseguição da igreja no primeiro século. Nós temos um cristão aqui morto por causa de sua fé e por causa da palavra de Deus. Antipas é um grande herói da fé que nossas crianças na aula dominical precisam ouvir falar. Também, nos próximos 2 séculos, o que aconteceu? Já ouviu falar de Policarpo? Policarpo era membro da igreja de Esmirna quando recebeu a carta de Apocalipse. E no ano 155 depois de Cristo, Policarpo, membro da igreja de Esmirna, presbítero da igreja de Esmirna, foi queimado na fogueira devido à sua fé. Quando quiseram obrigar Policarpo para prestar homenagem ao César, o imperador de Roma, e amaldiçoar a Cristo, Policarpo declarou ao procônsul estas palavras: servi a Cristo 86 anos, e ele nunca me fez mal. Como eu posso então blasfemar contra o meu rei que me salvou? Ameaçado com a fogueira, replicou: você me ameaça com fogo que queima por 1 hora e depois se apaga? Pois não conhece o fogo do juízo vindouro e o fogo do castigo eterno, reservado aos perversos. Mas por que se demora? Faça logo o que deseja. Esta citação vem de um livro sobre Policarpo, escrito no 2º século. Não é um livro da Bíblia, não é inspirado, mas um registro histórico do que aconteceu com um dos membros da igreja de Esmirna. Sim, perseguição, predita por Jesus no Apocalipse, continuou no 2º e 3º século. No livro de Apocalipse tem uma pergunta. A pergunta do livro. E está em capítulo 6, versículo 10. E esta pergunta implora uma resposta de Deus. A pergunta é essa: até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Deus vai responder esta pergunta com o conteúdo do livro de Apocalipse.